Que o amor do Senhor crucificado possa penetrar o coração de cada um. Uma alegria estarmos nessa noite aqui na comunidade Fidelidade, no Parousia, fazendo aquilo que o Senhor nos chama. Como a Denise me apresentou, eu sou Reginaldo Rodrigues, fundador da comunidade Árvore da Cruz. Nós temos como carisma ser sinal do amor do crucificado, levando o homem a reconhecer na sua fragilidade humana a divindade de Deus. Temos 12 anos de fundação, onde o Senhor tem nos enviado, tem nos conduzido, e há 3 anos eu tenho vivido inteiramente para o Evangelho, junto com a Denise, minha esposa, e mais 2 missionárias, e junto conosco também 4 membros de aliança, 5 membros de aliança. Então tudo fazemos para a vontade de Deus acontecer na vida das pessoas. E o que nós temos como tema dessa noite, o propósito do jejum. Então, que o Senhor nos dê a graça de viver intensamente esse momento de pregação, amém? Ó cruz, seja a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. A palavra de Deus que nós vamos meditar é Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Joel, capítulo 2, versículo 12. Amém? Amém, aleluia ou misericórdia? Misericórdia. A palavra de Joel, no capítulo 2, no versículo 12, nos diz: o Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam esta oração: ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Falando dessa palavra de Joel, a palavra, ela nos fala do jejum, da importância do jejum. No versículo 15, toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. O jejum nos une às dores de Cristo. Todas as vezes que nós praticamos o jejum, nós nos unimos às dores de Cristo. Por quê? Porque nós nos controlamos a nossa vontade, controlamos
controlamos os nossos impulsos e nos tornamos homens e mulheres equilibrados no espírito. Então o jejum ele tem esse propósito primeiro de nos fazer unir a Cristo com as suas dores, e também nos faz homens e mulheres equilibrados, com uma vontade equilibrada, com o espírito equilibrado. Por isso Jesus vai dizer no seu evangelho que aquele demônio só poderia ser expulso com jejum e oração. Muitas vezes, muitas pessoas dizem que o jejum é algo exagerado, é algo do passado, é algo que não tem mais importância. Mas quando jejuamos, nós submetemos a nossa vontade a Deus. Nós nos colocamos em vigilância. Nós colocamos a nossa matéria, a nossa vontade, o nosso desejo submetido àquele que é o nosso Senhor. E nesse ato de jejum, nós entramos em combate contra o inimigo. O inimigo que nos tenta, o inimigo que tenta a nossa família, o inimigo que tenta o povo. Aqui a palavra nos diz, no versículo 15, que era para tocar as trombetas, para anunciar a todo Sião, a todo o monte Sião, um dia santo de jejum. E nós temos dias de jejum, onde a igreja nos coloca, que é o dia da quarta-feira de cinzas e também a sexta-feira santa. E depois nós vamos partilhar melhor o sentido do jejum. Mas eu preciso entender, seja eu membro da comunidade, seja eu membro da assembleia, eu preciso viver momentos de jejum na semana. E nós sabemos que a igreja nos propõe, de uma forma oficial, a sexta-feira, mas também a quarta-feira. Nós podemos jejuar nesses 2 dias, para que a nossa alma esteja em comunhão com o Senhor, para que nós submetamos os nossos desejos ao Senhor. Muitas vezes nós caímos porque nós não jejuamos, porque nós não estamos submetendo a nossa vontade ao Senhor. Então eu preciso compreender isso muito claro. E aquele que jejua atrai o olhar de Deus, atrai o ouvir de Deus, porque é um gesto de comunhão, é um gesto de quem acredita no Senhor, um gesto de quem confia no Senhor. Então nós precisamos. Também o jejum, ele nos leva a um equilíbrio necessário e ao desprendimento do desejo consumista. Sabiam disso? O jejum também nos leva a um equilíbrio necessário e ao desprendimento do desejo consumista. Uma pessoa que consome, que quer comprar sempre, ela precisa praticar jejum, porque isso é um desequilíbrio. O jejum nos ajuda a equilibrar também o ato de comprar, do necessário, porque também nós somos uma sociedade muitas vezes atacada pelo consumo, atacada pelo desejo do ter, do poder. Então o jejum nos ajuda a equilibrar o desejo de consumir, nos fazendo homens e mulheres equilibrados, porque aquele que está no Senhor, ele vai comprar somente aquilo que é necessário. Por isso que eu creio que aqui em muitos outros momentos foi falado que nós devemos pedir ao Senhor discernimento para aquilo que vamos tomar de decisão. Também é lícito jejuar para fazer a compra de algo, para ver se o Senhor quer esse propósito, se Ele quer que nós tenhamos esse bem, que talvez é uma vontade humana, não é vontade de Deus, e que pode nos levar a um sofrimento terrível. Então o jejum também nos leva a esse equilíbrio, nos leva a dizer não às nossas vontades, levando-nos aos valores mais nobres da alma, a uma espiritualidade plena, a vida de reflexão e a vontade consciente.
Então o jejum, ele nos leva e nos equilibra na vontade, nos levando àquilo que é a vontade de Deus, tendo, a partir das experiências do jejum, uma espiritualidade equilibrada, uma vida de reflexão e uma vontade consciente. Porque nós precisamos entender que o nosso homem material, essa matéria, os sentimentos, os desejos, eles não estão ordenados senão pelo Espírito Santo. Se eles não estiverem submetidos ao Espírito, se nós não fizermos jejum, penitência, momentos de oração, esse corpo vai para o pecado. Por exemplo, quem gosta de comer, se lança no comer. Quem gosta de consumir, se lança no comprar as coisas. Quem gosta de beber, vai beber. E vai se tornando uma pessoa desequilibrada. Então o jejum nos ajuda na vida espiritual, nos ajuda na reflexão da palavra, na reflexão daquilo que nós precisamos decidir, e também nos leva a uma vontade consciente. Será que a nossa vontade é consciente? Será que tudo que temos vontade vem do coração do Senhor? Será que aquilo que temos vontade é bom para nós? Por exemplo, quem tem diabetes sente muita vontade de comer doce, na grande maioria, né? Mas não pode comer doce. Por que vai comer doce? Teve uma senhora na comunidade, nos inícios, que nós cuidávamos dela, ela tinha diabetes. Gente, um dia nós abrimos o baú da cama dela, quase que o supermercado estava lá dentro, mas era tanta coisa. Por quê? Compulsão. Sabia que não podia, sabia que ia ficar doente, mas escondia de nós para comer à noite, para comer não sei aonde. Então imagina, se a nossa vontade ela não for uma vontade consciente, nós vamos sofrer. E o jejum nos ajuda a essa vontade consciente. O jejum do alimento nos leva a viver os valores superiores. Por isso o jejum não deve ser triste, não deve ser algo ruim, mas é algo que nos liberta. A palavra de Deus vai dizer: quando jejuares, né? Perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Agora imagina, você acorda numa quarta-feira, numa sexta-feira: vou jejuar hoje, só vou almoçar, a parte da manhã não vou tomar nenhuma refeição, eu vou oferecer isso. Aí você vai para o trabalho com aquela cara de cachorro molhado. O que é que você tem? Nada não, tenho nada. Alguma coisa está acontecendo, porque você parece que quer que todo mundo saiba que você está jejuando. O jejum é um combate, é submeter a vontade, naquele tempo do jejum, para a glória de Deus, por alguma circunstância. Jejuar por um filho que está dando trabalho, jejuar por um problema do trabalho, jejuar pela comunidade, jejuar pela igreja. Nós temos vários motivos para jejuar. Então eu não preciso jejuar e colocar uma plaquinha, né, em cima da cabeça e dizer assim: estou jejuando, não me incomode. Estou triste, bravo, porque não comi aquele pão com bacon, ovos, fritas de manhã, né? Parece americano. Então eu não posso mostrar para as pessoas. Eu tenho que fazer esse jejum com alegria, porque esse jejum está trabalhando no meu interior, está me unindo a Deus, está me fazendo buscar os valores superiores, e está também combatendo um combate.
Por isso que o jejum é uma arma tremenda contra o demônio. Jejua pelo teu esposo, está dando trabalho, pela esposa, pelo filho, para você ver. É porque nós muitas vezes somos indisciplinados e ficamos reclamando ao invés de combater. O cristão, ele é chamado a combate. Ele não é chamado a ficar reclamando. Quem reclama é filho do diabo, não é? E tem hora que a gente reclama, não? Eu não vou dizer nem de mim, porque eu não sou nenhum santo. Mas é preciso entender que nós temos ferramentas para combater também essa murmuração. E o jejum nos faz amadurecer no espiritual, nos faz ser melhores. Então eu preciso compreender isso. São Pedro, Crisólogo, vai dizer: o jejum é paz do corpo, força dos espíritos e vigor das almas. O jejum é paz do corpo, força dos espíritos e vigor das almas. Olha como é tremendo o jejum. O jejum, ele traz a paz ao corpo, porque ele equilibra o corpo. Porque quando jejuamos, eu já disse, nós submetemos esse corpo bravo, cheio de desejos, cheio de vontades, ao tempo de disciplina. Eu vou dizer para o meu corpo: quem manda em você sou eu, o meu espírito, a minha alma. Você não tem poder sobre mim. Por isso aquele que jejua, ele se torna um combatente. Eu brincava esses dias, porque eu estou fazendo uma dieta, e quem me conhece há algum tempo percebeu que eu perdi os quilinhos, graças a Deus. Perdi não, eliminei, aleluia. Toma conta, Com isso, eu percebi, eu sabia, mas quem gosta de comer nunca pensa que está errado, não é? Que eu era um comilão. Não é? E como estava fazendo mal para a minha saúde. Mesmo que não tinha nenhum indício claro, mas imagina um pai não conseguir abaixar, sentar com os filhos para brincar. Isso é o fim do mundo, Para sentar tinha que ficar escorado em algum lugar. Eu ainda não fiz o teste depois da perca e da eliminação dos quilos, Tem hora que o tempo nem dá. Mas eu preciso entender e preciso também jejuar por isso, para controlar essa carne que não pode fazer o que ela quer. Então, o jejum é essa paz do corpo. É como vai dizer lá em São Tiago, capítulo 5, que a língua é o lêmico, tanto pode construir como destruir. Imagina se eu não submeter a minha língua ao Espírito. Eu vou falando o que não devo, o que penso, o que quero, o que acho. Então o jejum é uma forma de pacificar o corpo. E com o corpo nós temos que lutar todos os dias. Por exemplo, nessa noite agradável, poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, sim ou não? Poderíamos estar em casa, sentados, mas nós que não aceitamos as ordens do nosso corpo, violentamos a vontade dele e viemos até aqui. Porque se nós fizermos tudo que nosso corpo quer, tudo que vem com vontade, vamos ficar deitados numa rede tomando água de coco. Não que não pode, mas não sempre, Então, o jejum, ele dá essa paz, esse equilíbrio ao corpo. Ele dá força para o espírito. Gente, não tem coisa pior do que uma pessoa que fica murmurando, que fica reclamando. Tem gente que diz assim: irmão, ora por mim. Irmão, reza para minha família. Está difícil, irmão.
Não é aquele pedido forte: ô irmão, ora por mim, ora pela minha família, porque eu também estou orando. Não, coloca a carga para o outro. É espírito fraco. Porque muitas vezes não submete ao jejum, à penitência, não submete à oração, e assim fica a deriva. É um barco sem direção. Também dá vigor à alma. Uma alma forte é uma alma que combate o demônio. E o jejum nos ajuda, como diz São Pedro Crisólogo. O jejum é o leme da vida humana e governa todo o navio do nosso corpo. Também uma frase de São Pedro Crisólogo. O jejum é o leme da vida humana e governa todo o navio do nosso corpo. Mais uma frase de um santo dizendo que o jejum nos dá forças para controlar esse leão bravio que é o nosso corpo. Então eu não posso ser um cristão fraco, mole, sem força. Eu preciso ser um cristão firme. E como eu vou ser firme? Jejuando, orando, fazendo penitência, sendo combatente. Porque senão eu vou continuar dentro do grupo de oração, na comunidade, mas ainda fraco, sem força. Então eu tenho que controlar esse corpo, e o jejum é essa ferramenta. Santo Ambrósio vai dizer: a tua carne está a te sujeitar. Não sigas as solicitações ilícitas, mas refreia algum tanto, mesmo no que diz respeito às coisas lícitas. O jejum também nos controla, tanto para aquilo que é ilícito, nos prevenindo e nos mostrando, e também nos faz refrear para aquilo que é lícito. Por exemplo, é lícito comer, não é pecado. É comer demais, se torna ilícito. É lícito trabalhar, mas demais também atrapalha a família, atrapalha. Tem gente que fica na empresa quase a vida toda, querendo juntar coisas nessa terra, se torna um escravo do mundo. Então eu vou me tornando equilibrado, o jejum vai me equilibrando, porque eu não posso me sujeitar aos prazeres da carne, e o jejum me ajuda a compreender aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito, aquilo que agrada e aquilo que não agrada. E nós que conhecemos Jesus não podemos ser pessoas submissas à carne, ao sistema, aos pensamentos do mundo. É preciso que se levante homens e mulheres combatentes, homens e mulheres que não tenham medo de falar a verdade. E como nós vamos formando homens assim? Jejum, oração, penitência, entrega, renúncia, vida nova. Eu vou trazer para vocês, para a gente ir finalizando, alguns jejuns, formas de jejum. O primeiro é o jejum da igreja. Esse jejum, ele tira uma das refeições, ou o almoço ou o jantar. E a pessoa substitui essas refeições, uma delas, por um lanche. Muita gente fala que esse jejum ele é meio afrouxado, né? Meio fraco, mas não. É uma forma de jejum e se dá o nome jejum da igreja. A igreja orienta. Então eu tiro uma das refeições e como lá um lanche, pouco manteiga e um copo de café com leite, um suco e um hambúrguer leve. Não é 10 hambúrguer, é um. Também tem o jejum a pão e água, onde durante todo o dia a pessoa fica a pão e água, lembrando que eu como pão agora, daqui o tempo bebo água. O jejum a pão e água, onde durante todo o dia a pessoa fica a pão e água, lembrando que eu como pão agora, daqui o tempo bebo água.
Estou com fome, como um pedacinho de pão. Estou com sede, bebo água. Estou com fome, não podemos fazer juntos porque ele fermenta. E aí vai dar problema no estômago. Nenhum dos jejuns é para passar fome. Muitas vezes a gente acha que o jejum tem que fazer a gente passar fome. A igreja vai dizer, não, o jejum não é para passar fome, mas é para você sentir a falta daquilo que você comia. Então, naquela falta, toda a sua vida vai sendo equilibrada. Deus vai te olhando, vai te atendendo, vai te visitando, vai te ordenando, vai fazendo obra na tua vida. Então, jejum, apoio e água, lembrando, nunca juntos. Deu fome, come o pão. Daqui a um tempo, toma água. Nada de ser junto, que vai dar problema. Também tem o jejum de líquidos, onde podemos ter suco de frutas, ou de legumes, ou caldos quentes. Caldo de frango, caldo, sei lá, de carne, caldo não sei do que. Não é para fazer uma, como é que chama? Uma sopa. É só o caldo. Então, durante as refeições, durante o dia, tanto se pode tomar o suco da fruta, ou líquido, né? A água. Lembrando que também o suco não é vitamina. Faço uma vitamina de abacate, banana. Não, aí eu vou me sustentar além, porque o corpo tem que sentir um pouco a falta. Também o jejum completo, que só permite água. Então acordo lá pelas 6, 7, 8 da manhã e vou até às 16 horas mais ou menos, só água. Esse é o mais forte. Então, para que a gente vá evoluindo, a gente pode ir fazendo o jejum primeiro, o da igreja, depois a gente vai para o jejum pão e água, depois a gente vai para o líquido, depois a gente vai para o completo. Também o jejum de alguma coisa que a gente gosta, não só da carne, nem abster da carne. Por exemplo, nosso carisma, nós não comemos carne durante a quaresma, senão no domingo, só no domingo. Então, durante os dias da semana, nós não comemos carne, salvo se alguém estiver doente, né? Estiver precisando se alimentar e a carne for um dos alimentos que são pedidos, é lógico que ninguém vai ficar doente. Tem uma história, se não me engano, Teresa d'Ávila, não tenho certeza, eu creio que é isso, que as irmãs ficavam fazendo jejuns, penitências, e já estavam enfraquecendo. E ela pediu para que a cozinha fizesse grandes bifes para que as irmãs comessem. Vão comer bife, vão comer carne. Não adianta fazer jejum e desmaiar, né? Como vai combater com o demônio desse jeito? Então a gente não pode ficar doente, mas a gente vai submeter a nossa carne no ato do jejum. Lembrando, como eu tinha dito no início, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa são os momentos oficiais, né? Que a igreja coloca ou toda sexta-feira ou toda quarta-feira da semana. Aqui eu vou terminar com uma pergunta. Será que nós fazemos o jejum da sexta-feira santa correto? Sexta-feira santa, dia de bacalhoada. Está certo? Está errado. Na verdade, nós deveríamos tirar a refeição da manhã, fazer um almoço moderado, um pouquinho de arroz, feijão, um peixinho bem tranquilo, aquela coisa bem simples, e depois só à noite, e tudo em oração. Porque jejum, sabia que jejum sem oração é dieta? Jejum sem oração é dieta, viu? Não é porque eu estou fazendo, não, é porque eu li isso. Jejum sem a oração é dieta.
estou fazendo jejum, está emagrecendo, né? Mas está fazendo bem para a alma? Então, jejum sem oração é dieta. Então, repensemos acerca da Sexta-feira Santa. Quer comer o bacalhau? Pode fazer um pouquinho, mas só um pedaço, singelo, para você estar em jejum. Aí quando o sábado de aleluia estourar que Jesus ressuscitou, aí no domingo você come 4 bacalhau. Fica tranquilo, tenha medo, né? Eu levando vocês à gula, né? Aí sim, na Páscoa, como bacalhau, o que vocês quiserem. Mas a Sexta-feira Santa, nas nossas famílias, tem sido feita de forma errada. Então, que nós não tenhamos essa prática nesse ano. Faça uma refeição moderada, oferecendo pelo Senhor que morreu por nós, em reparação, né, toda a dor de Jesus, pelas almas, pelos que sofrem, pelos nossos irmãos que estão morrendo do Oriente Médio, por aqueles que passam fome, por aqueles que estão afastados de Jesus. Tem tantos motivos, né? Então, que vivamos bem a nossa Semana Santa, o nosso jejum. E viva o jejum. Se proponha, talvez aí quarta, sexta-feira, faça o jejum, tire uma refeição, ofereça por algo, que você vai estar contribuindo para a sua vida, para a sua família e também para a igreja. E passando esse tempo quaresmal, continue também, porque todo exercício espiritual nos leva ao encontro com o Senhor. Amém? Feche os olhos um pouco. E nós queremos nesse momento esperei, eu vim contando as horas pra chegar, reencontrar vocês aqui, amigos e irmãos. A semana inteira eu quis